Reunidos como igreja. Chegamos na segunda parte da série de palestras. Primeiro tínhamos mais a parte teórica e agora vamos entrar mais na parte de como praticar a parte teórica, como praticar a doutrina. Vamos tratar esses dois tópicos que o Roy já mencionou, reunidos ao nome do Senhor e vimos o Senhor. Já vimos as figuras referentes à igreja, vimos que a igreja é apresentada na palavra de Deus como o corpo de Cristo, como uma casa de Deus, ou a casa de Deus, como a noiva e como o candeeiro. Vimos que todas essas figuras, de alguma maneira, falam de unidade, umas mais, outras menos, enquanto a figura do candeeiro foca mais a parte local, que cada testemunho local é um testemunho àquela verdade da igreja como um todo, na sua localidade, irradiando ali a luz a respeito disso. Por quê? Porque a nível mundial, a igreja é composta por todos os verdadeiros salvos, independentemente de onde eles estão. A casa de Deus é uma só também. A noiva de Cristo, composta por todos os crentes, até mesmo de todas as épocas, lá de Atos capítulo 2, de Pentecostes, até o arrebatamento. Todos esses salvos da época da graça, em seu conjunto, formam a noiva de Cristo. E em algum lugar, essas verdades a respeito da igreja devem se tornar visíveis. Isso acontece por meio de um testemunho local. Esse testemunho local, ele não necessariamente depende de um único lugar geográfico. Exemplo, Corinto. Em Corinto havia vários locais de reunião, todos eles em seu conjunto formavam a igreja de Deus em Corinto. Em seu conjunto estavam prestando testemunho à verdade da igreja naquela cidade. A mesma coisa lá no início em Jerusalém, quando havia 3.000 crentes, fora do edifício do templo, não havia nenhum edifício em Jerusalém que abarcava 3.000 pessoas ou mais. E logo em seguida era muito mais do que esses 3.000. Então a gente vê até mesmo que eles estavam em Atos capítulo 2, partindo o pão nas casas. Ou seja, em vários lugares menores, mas todos eles formando a igreja de Deus naquela cidade, dando testemunho como um candeeiro quanto a isso. Vimos também que esses candeeiros, todos dependem do mesmo Senhor, cada testemunho local tem uma ligação com o mesmo Senhor no céu, com uma única cabeça. E, portanto, são entre si interdependentes. Claro que existem temas que são decididos de forma independente em cada localidade. Por exemplo, como que vamos colocar os bancos? Em que momento vamos nos reunir? Quais que são as reuniões extras que nós vamos fazer naquela e naquela outra localidade? Você não vai perguntar os irmãos no mundo inteiro, no país inteiro, se eu posso fazer isso ou não posso fazer. Mas isso não é aquilo que entendemos quando falamos da independência local. Independência local é um termo que significa que cada localidade coloca as suas próprias regras, agindo em total independência das demais. Isso, em casos extremos, que eu já presenciei, leva a decisões contrárias em vários lugares. Eu já assisti numa localidade que foi recebido o meu irmão, não era na comunhão entre nós. O meu irmão que estava excluído em um local foi recebido no outro para pregar. Isso é independência local. É esquizofrenia espiritual. Porque se nós temos uma cabeça no céu, o Senhor Jesus, e ele anda e dá uma ordem em uma localidade, ele não vai dar uma ordem totalmente ao contrário quanto ao mesmo assunto numa outra localidade. Nem o nosso corpo não faz isso. Se a nossa cabeça agiria assim, o nosso corpo humano não funciona. Somos doentes. Então, todas as localidades, todos os testemunhos locais têm uma ligação entre si que é feita por meio do Senhor Jesus. São interdependentes nesse sentido. Agora, chegando à prática.
Isso foi um adendo, basicamente, à palestra de ontem e de antes de ontem. Talvez foi um ponto que faltou. Como que praticamos Igreja de Deus? Testemunho local da igreja. Por meio de comunidades humanas? Não. Por meio de indivíduos, cada um de per si, prestando testemunho? Obviamente que não. Já vimos que as figuras sempre falam de um conjunto de indivíduos. Igreja é praticada e se torna visível por meio de reuniões, onde os salvos, os crentes verdadeiros no Senhor Jesus, se reúnem. Quais tipos de reuniões nós conhecemos? Bom, primeiro, nas reuniões, Deus, ele consegue revelar os seus pensamentos de uma maneira especial. Ele o faz ali por meio dos seus dons, sempre baseado na palavra de Deus. Claro que ele também me revela pessoalmente os seus pensamentos, mas nas reuniões nós temos os dons que Deus deu à igreja e ele se utiliza desses dons. E mais para frente, numa outra sessão, ainda vamos falar sobre esses dons. Então, nas reuniões, os pensamentos de Deus são revelados, com base na palavra de Deus. Também nas reuniões, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, que está no meio dos seus, está sendo glorificado de maneira especial por meio da igreja. Ele não quer ser apenas glorificado em minha e sua vida pessoal, isso também, mas também na vida coletiva dos salvos, na vida da igreja, por meio da igreja. E aí nós temos um versículo muito conhecido, que é muito utilizado na cristandade, em vários lugares, Mateus capítulo 18, versículo 20. Eu creio que todos vocês conhecem esse versículo de cor, já talvez desde criança. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Por que eu coloquei ao aqui, ao meu nome? Porque a preposição utilizada no original ali expressa uma direção. Esses 2 ou 3, eles estão sendo reunidos não apenas em o nome do Senhor Jesus, mas ao nome do Senhor Jesus. Isso quer dizer em direção a Ele. Ele é o ponto de atração desses todos. Aí estou eu no meio deles. E essa frase, reunidos ao nome do Senhor, está sendo utilizado por muitos cristãos. Não é uma frase desconhecida na cristandade. Em alguns setores, sim, mas em outros, não. Agora, precisamos saber o que significa isso de fato, estarmos reunidos ao nome do Senhor. Basta dizer, estamos reunidos ao nome do Senhor, e aí se concretiza isso? Não. Depois, espero, dessa série, dessa explicação, nós vamos compreender também que, por exemplo, hoje à noite não estamos reunidos em caráter de igreja ao nome do Senhor Jesus. Vamos, talvez, depois entender o porquê. Não vou dar a explicação agora. Essa frase de Mateus 18, 20 está dentro de um contexto. E o contexto, em Mateus 18, é que no versículo 15 é falado a respeito de pecados, ou um pecado manifesto entre irmãos. Um pecado contra um irmão. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. A partir desse problema, que todos nós também conhecemos muito bem, isso não é algo assim tirado de longe, é algo que acontece muitas vezes, de fato, infelizmente. E existem coisas que se tornam pecados entre mim e um irmão ou uma irmã. Às vezes chateando alguém,
de certa maneira, já é um pecado e precisa ser removido para que haja uma comunhão plena. Quando acontece isso, precisa-se de disciplina. A disciplina compreende vários passos, vários tipos, e eu apenas vou passar rapidamente por cima disso. Nós conhecemos disciplina fraternal, e agora tenho certeza que a maioria não consegue ler essas letrinhas aqui, então vocês olham depois também de novo, o que for importante eu vou ler e falar em voz alta aqui. A disciplina fraternal, a disciplina entre irmãos, ou entre irmãs, ou entre irmãos e irmãs, irmãs e irmãos, vice-versa, está compreendida em Mateus 18, nesse primeiro passo. Vai e repreende-o entre ti e ele só. Ou também, se então ele não ouvir, ou ela não ouvir, leve mais um ou dois para testemunhar, para que o fato seja estabelecido. Nesses primeiros passos, até o final do versículo 17, início do versículo 16, início do versículo 17, ainda não entrou em cena a igreja como entidade ali, mas sim coisas entre pessoas, entre irmãos. Só no versículo 17 nós lemos, se não as escutar, diz-o a igreja. E daí a instrução ainda é pessoal. Considera-o como um gentio e publicano. Esse irmão que pecou contra um outro irmão, uma coisa que poderia ter sido resolvido pessoalmente, não foi resolvido, nem com 2 ou 3 testemunhas junto, e a instrução para mim, nesse caso, é: eu devo considerar aquele outro irmão que pecou contra mim como um gentio publicano, eu devo manter distância. Mas ainda é uma disciplina do lado pessoal, não é uma disciplina imposta pela igreja. Se aplica quando existe um pecado pessoal. Mas existe também, na palavra de Deus, a disciplina paternal. Aí temos, por exemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ali alguém está sendo surpreendido por alguma ofensa, ele não planejou aquilo, ele não quis fazer, mas aconteceu. E aí tem outros, no plural agora, que são espirituais, que têm compreensão espiritual, eles devem tentar encaminhar esse irmão. É comparado àquela lavagem dos pés da qual o Senhor Jesus fala. É um pecado também que ainda não é manifesto a todos. Deus também, como Pai, nesses casos, vai tratar de mim ou daquela outra pessoa que foi surpreendida. Temos algumas outras orientações em Hebreus capítulo 12, por exemplo. É a disciplina paternal, a disciplina do Pai, Deus o Pai para com os seus filhos. Também ainda não implica na igreja. Mas então existe também a disciplina eclesiástica, que temos aqui em Mateus 18, no versículo 17 já, diz-o à igreja. Quando chega a esse ponto, aí a igreja entra em cena. O que a igreja faz, Mateus 18 não nos mostra. Isso depois o apóstolo Paulo e outros explicam nas epístolas. Aí nós temos, quando esse pecado é resolvido e perdoado, um perdão administrativo por parte da igreja. Versículo 18, aqui em Mateus 18, diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Quanto à administração dentro da casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, existe esse perdão ou não perdão de forma administrativamente. Isso é reconhecido no céu, nos diz aqui. 2 ou 3, o mínimo de reunidos, que é o versículo 20, podem ser muito mais.
Eles atuam reunidos com a pessoa de Cristo no centro e com a autoridade dele. E por que eles estão reunidos ao nome dele, no nome dele? Porque ele está no centro, porque ele tem a autoridade e conferiu essa autoridade àqueles 2 ou 3 reunidos, eles podem atuar em nome dele, com ele no centro. E tomar decisões que devem ser respeitadas, então, em toda a casa de Deus, que não é apenas uma localidade. De lá vem essa interdependência da qual falamos bem no início. Isso não quer dizer que sempre essas decisões só porque deveriam ser tomadas com base na palavra de Deus, com entendimento espiritual. Mas pode acontecer que seja errado. Ainda assim, num primeiro momento, deve ser respeitada. Por quê? Porque o testemunho local tem autoridade do próprio Senhor Jesus para tomar essas decisões. Ele está no centro. Trata-se ali de pecados que se tornam públicos e que afetam todo o testemunho. Não é algo apenas que aconteceu entre mim e o Royce. Não, se tornou público, eu cometi alguma coisa que afeta todo o testemunho. E aí sim, a igreja entra em cena. Como autoridade dada pelo próprio Senhor. Esse é o contexto de Mateus 18, capítulo 18, versículo 20. Então, depois que o Senhor Jesus explica esses passos, ele chega a dizer, no versículo 19, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Obviamente, no contexto de outras escrituras, entendemos que esse qualquer coisa que pedirem é qualquer coisa de acordo com a vontade de Deus. Não é, nós 3 vamos nos reunir aqui e decidir a gente quer uma casa nova. Capricho nosso, é muito bonito, quero ainda uma piscina nessa casa. E muito boa, grande. Então vamos orar, porque o Senhor disse que qualquer coisa ele vai atender. Não é por aí. São pedidos de acordo com a sua vontade. Então nós temos aqui já uma alusão a uma reunião de oração, onde 2, um número mínimo, está reunido. Eles concordam, e esse verbo quer dizer também estar em total sintonia, ter uma só voz. E o versículo 20 depois nos explica que o Senhor Jesus está no centro, então ele também tem que estar em sintonia, ter uma só voz com esses 2. Do contrário, isso não vai funcionar. E são 2 de vós, não são simplesmente 2 quaisqueres. 2 pessoas de dentro de um testemunho local da igreja que tem entendimento espiritual de acordo com a vontade de Deus, Deus vai ouvir. Ele prometeu isso. É uma coisa maravilhosa também. E aí vem o versículo 20, dentro de todo esse contexto. O versículo 20, na verdade, começa com a palavra porque, dando agora o motivo pelo qual o Senhor vai atender aquelas orações. E o motivo é que esses 2 ou 3 estão reunidos ao nome do Senhor Jesus. E ele está no meio. Agora nós vamos analisar um pouco mais esse versículo. E vocês talvez vão se surpreender que ele contém muito mais do que apenas uma frase. Ele começa com essa palavra, por quê? A palavra por quê, ela nos dá uma razão, um motivo pelo qual alguma coisa acontece ou não acontece. Aqui, portanto, nós temos um motivo, uma razão divina pela qual Deus está atendendo a esse pedido dos 2 que concordarem no versículo 9. Deus, o Pai, está concedendo esse pedido. O versículo 20 é o motivo para isso. É a razão divina pela qual estamos, então, reunidos.
Depois, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esses dois vocábulos indicam um local, um lugar. Esses dois ou três, devem estar reunidos não em qualquer lugar, mas sim no lugar onde Deus quer. Num lugar divino. É o lugar que Ele determina. E onde está esse lugar? Onde o Senhor Jesus está no centro. Onde estamos reunidos nesse caráter. Portanto, não é simplesmente também, bom, depois dessa reunião, talvez eu vou lá na casa do Royce, estamos mais que 2 ou 3 lá, né? Então vamos abrir a Bíblia ali, agora estamos reunidos ao nome do Senhor. Não, não é por aí. Não é nós que decidimos, é Deus que define o lugar. Todos esses 2 ou 3 ou mais devem estar reunidos ao nome do Senhor Jesus, de acordo com todas as suas características, de acordo com aquilo que Ele deseja. Além da razão divina e do lugar divino, temos um número mínimo, 2 ou 3, um número divino. 2 ou 3. Pode ser mais, mas não menos. É impossível eu, como indivíduo, sozinho, realizar diante de Deus aquilo que é igreja. Eu não posso estar reunido comigo mesmo e o Senhor Jesus no centro. Não funciona. Então, no mínimo, precisamos de 2 ou 3 pessoas. Então, um crente individual, um crente que está sozinho em algum lugar, ele não consegue realizar isso naquela localidade. Ele precisa de pelo menos mais uma outra pessoa. Deus definiu esse número divino e com toda razão ele definiu isso até mesmo para uma expressão da comunhão entre irmãos e com o Senhor Jesus. Sozinho eu posso ter comunhão com Deus e com o Senhor Jesus. Eu espero que todos nós tenhamos. Mas sozinho eu não posso espelhar aquilo que é comunhão com Deus e comunhão com o Senhor Jesus aqui na terra, praticando isso com outros. Em 2 pessoas já funciona. Então, um pouco diz aqui que tem que ser 2 homens, um homem e uma mulher. Apenas menciono isso à margem. Que é um assunto, às vezes, discutido, até bastante controverso e polêmico. Não, tem que ter no mínimo 2 homens. E você pode dar motivos para isso. Que Deus deu dons à igreja, os dons que se manifestam de forma pública só são exercidos por homens, não pelas mulheres, em público. Então você pode dar motivos para serem 2 homens, mas o versículo em si não afirma isso. Então também vamos deixar a palavra de Deus como ela está. Nem sempre vamos ter 2 irmãos homens em alguma localidade. A próxima parte desse versículo, depois da razão ou do motivo divino para esta reunião e o lugar divino dessa reunião e o número divinamente estabelecido para uma reunião ao nome do Senhor Jesus, agora nós temos também uma unidade divina estabelecida. Porque esses 2 ou 3, forma verbal, estiverem reunidos. Não diz ali, porque onde 2 ou 3 se reúnem. Eles não decidem isso sozinhos. Eles são reunidos por alguém. E depois de serem reunidos, eles estão reunidos. Formam uma unidade divina. Inclusive, na nossa palavra reunir, temos também a união embutida. Reunir implica em ter uma união entre as pessoas que estão ali. E quando o verbo está na voz passiva, que estão reunidos ou foram reunidos, isso implica em um agente fora de nós. Se nós 2 ou 3 estamos aqui e queremos
ser reunidos, precisamos de mais alguma pessoa que nos reúne, que age sobre nós e nos leva a esse lugar divino. Quem que é esse? O Senhor Jesus, que está no centro. Ele que nos reúne. Muito bem, além do motivo, da razão divina, do lugar divino, do número divino, da unidade divina, temos agora a parte em ou ao meu nome. Temos um nome divino que nos atrai. Quando aqui na Terra eu assino algum documento, então eu ponho a minha própria assinatura. Com isso eu confirmo o conteúdo daquele documento. Mas eu posso também ter uma procuração e firmar um documento em nome da irmã Leia. Ela diz, eu te dou uma procuração, você assina. Então eu estou assinando, na verdade, em nome dela. Como se eu estivesse no lugar dela. Isso a palavra em implica. Mas, como eu disse, a preposição ali no original também expressa direção. Isso nós não temos aqui na Terra em um documento assinado. Mas sim com a pessoa do Senhor Jesus e o seu nome. O seu nome é aquilo ou aquele que nos atrai para nos reunir. É como um ímã que temos ali, que atrai tudo que é magnético e deixa o restante para trás. Esse ímã, então, que reúne aquelas migalhas de ferro, por exemplo, aqueles cisquinhos. Eles não se reúnem sozinhos, eles não sobem sozinhos para o ímã, mas esse ímã atrai eles. E assim é com o nome do Senhor Jesus. Ele é o que nos reúne, ele que nos atrai. Nós estamos então reunidos ao nome dele, em direção ao nome dele. E o nome do Senhor Jesus engloba muitas, muitas coisas. Os irmãos que estão aqui presentes, lá de Diadema, têm uma pequena noção disso, porque lá nós fizemos uma vez um estudo sobre o nome do Senhor Jesus, em, 6, 7 reuniões, e vimos muitos aspectos do nome do Senhor Jesus, e nem vimos de longe todos. Basta você olhar na sua Bíblia o que o Senhor Jesus tudo é. O Salvador, o Redentor, o nome que nos reúne. Muitas características encontramos na palavra dele. O nome divino que nos atrai. Além desses itens todos, temos agora as palavras estou eu. Não estamos reunidos apenas ao nome de alguém e essa pessoa está longe. Poderia ter deixado alguém com procuração ali para ser representado. Mas o Senhor Jesus, ele não deu procuração ao anjo Miguel, por exemplo, para representar ele no meio dos salvos. Ele mesmo está ali. Aí estou eu no meio deles. Então nós temos, além do nome divino, também a própria pessoa divina e a presença divina no meio daqueles 2 ou 3. Isso é algo maravilhoso. E será que temos pensado nisso, ou pensamos nisso, quando estamos reunidos como igreja? Temos consciência, de fato, que o Senhor Jesus está no centro, que Ele está ali? Mesmo que não o vemos? Se tivermos essa compreensão, e se tivermos sempre pensando nisso, quando estamos reunidos como igreja, várias coisas vão ser diferentes. Porque nós vamos ter consciência, Ele está ali. Se Ele estivesse fisicamente no nosso meio, com certeza, em tudo o que faríamos, estaríamos perguntando a Ele, Senhor, o que queres que nós façamos agora? Senhor, você quer realmente que agora vamos ler 5, 6, 7 passagens, tudo junto? Você quer realmente que toda a reunião, como acontece muitas vezes lá em Diadema, começamos com hino?
Você quer que tenha uma certa sequência, que é cantado um hino, lido uma passagem, feita uma oração, como era na congregação onde eu estava quando eu era pequeno. A gente, quando criança, já contava mais ou menos, bom, a próxima participação vai ser um hino, a próxima vai ser uma oração. Se perguntássemos de fato ao Senhor Jesus, será que sempre era assim? Creio que não. Então, essas coisinhas, esses detalhes mostram como mesmo confessando estarmos reunidos ao nome do Senhor Jesus, com Ele no centro, com essa pessoa divina e essa presença divina em nosso meio, como ainda assim somos homens falhos, apegados a certas tradições, ainda que sejam boas. O próprio Senhor Jesus no meio. No meio deles. Ele não está na margem. Quando estamos reunidos dessa maneira, temos um centro divino da nossa reunião. Às vezes eu comparo isso com o relógio. O relógio, ele tem um ponteiro. Eu não sei nem se talvez até venha isso aqui, não. O relógio, ele tem um ponteiro, ou vários, tem números ao redor, tem um ponto central. Se o ponto central não estiver ali, os ponteiros não vão rodando. Se o motor não estiver por detrás, tampouco. E os números não valem nada. Não há indicação correta do horário. Se tivermos apenas o ponteiro, com o motorzinho atrás, eles vão rodando bonitinho. Mas se você não tiver conhecimento mais ou menos exato a respeito dos números e em qual sequência eles deveriam estar naquele relógio, você tampouco vai ter um direcionamento para o horário certo. O relógio apenas está completo com os números ao redor no círculo e o centro. E assim é conosco. Mas tudo depende, no fundo, do motorzinho, do eixo e do ponteiro. Ele precisa rodar, mostrar para os números certos. E assim o Senhor Jesus também. Quando estamos reunidos, somos nós talvez como os números. Mas Ele é o motor, a motivação da reunião. Ele que move os ponteiros. Ele mostra qual direção a tomar. Ele dirige, ele indica a hora, entre aspas, a hora certa. Esse centro divino. E agora a pergunta de novo. Essa reunião hoje é, então, nessa definição, uma reunião ao nome do Senhor? Alguns estão fazendo assim. Eu concordo. Por quê? Tema definido e um palestrante definido. Temos um tema definido, foi falado aqui, e um palestrante definido. Esse palestrante definido, já há algumas semanas, talvez, ele está se ocupando com o tema. Já há alguns anos atrás, ele se ocupou com o tema e fez esse PowerPoint. Então, esse palestrante, em algum momento, e também agora, tem que estar pessoalmente dependente do Senhor Jesus, sem dúvida. Sem ele, não podemos trazer os pensamentos de Deus aqui. Mas não é exatamente o Senhor Jesus que está dirigindo toda essa reunião. Como vocês me convidaram, definiram o palestrante, não é agora, de repente, o irmão Samuel, lá do último banco, que vai levantar e continuar a palestra. Então, estamos reunidos, sim. Somos 2 ou 3, sim. Mas a característica não é de uma reunião ao nome do Senhor. Isso é muito importante entendermos de forma geral também quanto à cristandade, porque tem muitos cristãos que afirmam, estamos reunidos ao nome do Senhor. Bom, então vamos aplicar o teste e ver se realmente estão. Se realmente estão reunidos ao nome do Senhor, e se nós realmente também estamos reunidos ao nome do Senhor, precisaríamos estar em comunhão mútua. E muitas vezes, quando aplicamos o teste de Mateus 18, 20, em todos os seus 7 detalhes ali,
vamos verificar que é apenas uma profissão de boca, mas na verdade não é o Senhor Jesus no centro que rege e dita todas as regras. Ali temos de repente um pastor, uma pessoa definida todos os domingos, um presbítero, ou seja, qual nome você dá para essa pessoa. Ou você não dá nome nenhum a essa pessoa, mas você faz uma escala de pregadores, que é pré-definido. Você já sabe hoje quem que vai pregar daqui 5 domingos. Essas reuniões não são reuniões ao nome do Senhor. Por mais que você diga que são, não o são. Porque você predefine já há 5 semanas o pregador, por exemplo. Ele, já há 5 semanas, fica pensando sobre o tema. É ele que define o tema. Talvez em dependência do Senhor, mas o Senhor não tem a liberdade de definir o tema na hora. Quando estamos reunidos ao nome do Senhor Jesus, com Ele no centro, com Ele no meio, é Ele que define naquele momento o que Ele quiser. Isso não quer dizer que eu não devo estar preparado. Ele não vai me dar um raio do céu também, e explicando um capítulo da Bíblia inteira naquele momento. Em algum momento eu devo ter me ocupado com isso. Mas ele tem que ter a liberdade de escolher o irmão César, a mim, o irmão Johnny, quem for, naquele momento. Aí o Senhor Jesus, de fato, está no meio, no centro. Então, colocando isso num outro tipo de gráfico, de novo esse versículo. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A razão divina do porquê, o lugar divina, no onde e aí. Temos a unidade divina no estiverem reunidos. Temos o número divino dos 2 ou 3. O nome divino em ao meu nome. E a pessoa divina, ali estou eu. E o centro divino com o Senhor Jesus no meio deles. E ele gostaria que praticássemos isto. Que realmente reconheçamos, então, a autoridade que ele tem nas reuniões da igreja. Lembra? Ele é a cabeça do corpo. Ele quer dirigir, ele quer dar os sinais pelos nervos. Então, ele tem que estar no centro. Agora chegamos à segunda parte, onde em algum momento nós podemos dizer e afirmar que numa reunião dessas, com ele no centro, de fato, vimos o Senhor. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, ele apareceu várias vezes, depois de sua ressurreição, ainda aqui na terra. Se eu fiz a conta certa, nós temos 10 aparições do Senhor Jesus relatadas nas Escrituras. 4 no Evangelho de João, uma vez a Maria Madalena, depois aos discípulos, e o número 1º, 5ª, é a ordem cronológica de todas as 10, nem todas as Escrituras, todos os escritores relatam todas, mas apenas algumas. No Evangelho de João também temos a 6ª aparição, que foi a Tomé, e uma 7ª também junto ao lago de Tiberíades. E em João 21, versículo 14, por outros motivos, que estão dentro da estrutura do próprio Evangelho de João, chamado de a terceira vez. Mas se você faz a cronologia das 10, não é a terceira, mas sim a 7ª. Dentro do relato de João, é a terceira. Naqueles capítulos finais do Evangelho, por razões proféticas. Mas esse não é o tema de agora. Então, nós temos ali uma sequência com um significado profético. Lá no Evangelho de João, versículo 20, versículos 19 a 23, nós lemos: chegada após a tarde daquele dia. Vocês, se quiserem, podem abrir esses versículos na Bíblia, porque eu sei que a letra também vai ser pequena até na última fileira, mas está na Bíblia de vocês. Então,
João 20, 19 a 23. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas ou fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e àqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Conhecemos também essa história. Temos algumas expressões sublinhadas aqui, que fazem desse acontecimento histórico uma figura de uma reunião ao nome do Senhor Jesus. Esses versículos, pelos fatos descritos ali, é simplesmente um encontro histórico. Aconteceu assim naquele momento. Não era ainda uma reunião de igreja, a igreja nem existia ainda. Mas esse acontecimento, esse fato histórico, espelha vários princípios para uma reunião como igreja, com o Senhor no meio. Indica, por exemplo, o dia. Eles estavam naquele dia, não em outro, reunidos. O primeiro da semana. Fechadas as portas. Em separação das pessoas de fora, principalmente dos judeus, ou seja, da classe religiosa. Os discípulos estavam reunidos. Não estavam reunidos pessoas quaisquer. Pessoas do mundo. Não estavam reunidos os fariseus juntamente com os discípulos, mas discípulos. Isso não quer dizer que uma pessoa incrédula não tenha direito de entrar em uma reunião. Óbvio que tem. Mas expressar aquilo que é uma reunião ao nome do Senhor, somente discípulos, somente verdadeiros salvos conseguem. Porque somente eles têm o Senhor Jesus. Uma outra pessoa que assiste, muita coisa não vai compreender. Se alguém assiste, por exemplo, um incrédulo, a nossa reunião da ceia, partindo o pão. É loucura para a mente humana. Por que eles dão tanto valor lá para uns pedaços de pão e para um gole de vinho ou de suco de uva? Não faz muito sentido. Mas para um discípulo, faz sentido. E quem chegou ali se pôs no meio? Jesus, o Senhor Jesus no meio. E quando isto aconteceu, por fim os discípulos, eles podem afirmar: vimos o Senhor. Ali, naqueles momentos, eles veem esse Jesus, mas eles veem mais. Eles veem as mãos, o lado, veem as feridas que ele tem da cruz do Gólgota, que lembram da morte dele. Recebem ali a paz do Senhor Jesus em vários sentidos. Eles recebem uma tarefa agora do Senhor Jesus, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. É um outro tema que poderíamos falar muito. Serviço para o Senhor. E o Senhor Jesus também assopra sobre eles, eles recebem Espírito Santo. Não o Espírito Santo, mas nesse caso, a essência, o poder do Espírito Santo. Não como pessoa, porque o Espírito Santo como pessoa, eles recebem um pouco depois, lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem à terra e toma morada neles. Eles recebem naquele momento algo que poderíamos chamar também a nova vida, porque é uma alusão, um paralelo com aquilo que aconteceu na primeira criação em Gênesis. Deus assoprou, deu espírito de vida ao ser humano. Assim, o Senhor Jesus dá espírito de vida eterna aos seus discípulos. Aprendemos a respeito do dia da reunião em várias circunstâncias da palavra, em vários lugares, que acontece no primeiro dia da semana, no mínimo nesse dia. Por quê?
porque ele é o domingo, o dia do Senhor. Em português ele chama assim até hoje. Talvez nós não nos damos conta, mas essa palavra vem diretamente do latim, dies Dominus, o dia do Senhor, domingo. É o dia da ressurreição do Senhor Jesus, que é a base para que pudéssemos ter certeza que a obra do Senhor Jesus, redentora na cruz, de fato foi aceita diante de Deus, que foi suficiente para Deus. O apóstolo Paulo, ele nos mostra em 1 Coríntios 15 a importância da ressurreição para a nossa fé. Ele diz que a nossa fé seria nula, vã, sem conteúdo, se Cristo não tivesse ressuscitado. Esse primeiro dia da semana também é mencionado novamente em Atos capítulo 20, versículo 7, enquanto inicialmente no livro de Atos nós lemos que os salvos estavam se reunindo todos os dias nas casas para partir o pão. Em algum momento da história se fixou o primeiro dia da semana como uma vez por semana fazendo isso. Também está sendo mencionado em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, em conexão com as coletas. Também estão como um sacrifício, como uma oferta física, material, ligado ao primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da semana, como o dia da ressurreição do Senhor Jesus, tem a sua grande importância. Esse dia também tem outros títulos nas Escrituras. No Antigo Testamento, ele é chamado em Levítico, capítulo 23. O dia seguinte ao sábado, ele é chamado em Apocalipse 1, versículo 10, de o dia do Senhor. E ao contrário, que alguns, também irmãos entre nós, ensinam que esse dia do Senhor faria referência ao dia de juízo, porque o livro de Apocalipse, afinal, fala muito de juízo. Então, João estava ali, segundo as pessoas que pensam assim, nesse dia do juízo, em espírito, vendo tudo aquilo se desenrolar. Mas a expressão que está lá no texto original não é dia do Senhor no sentido de dia do juízo, como no Antigo Testamento, também temos esse título, mas o termo no original é o dia dominical, o dia que pertence ao Senhor. E esse nome é o nome dado a esse primeiro dia da semana também. É esse dia que pertence a Ele, não pertence a nós. Esse dia do Senhor, ele tampouco é um dia de descanso como foi o sábado. Quando vemos no Antigo Testamento, o que está ligado ao sábado em primeiro plano é descanso. Mas sim, esse sábado ele falava dos esforços humanos que mereciam como recompensa um descanso após cumprir com toda a lei divina. Isso nenhum homem conseguiu, nenhum ser humano conseguiu, e só por esse motivo já é supérfluo se hoje você insiste, por exemplo, que o sábado é o dia que deve ser guardado. Se você insistir nisso, você diz que você é capaz de cumprir com toda a lei e merece um descanso, o dia do sábado. E é muito lógico que nenhum de nós aqui nesse salão conseguiria cumprir toda a lei. Por isso, nenhum de nós merece um descanso o sábado. Mas sim, o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, o domingo, onde se inicia em figura uma nova criação, uma nova ordem de coisas, o Senhor Jesus assoprando sobre eles, dando-lhes Espírito Santo. E o que havia reunido os discípulos naquele momento lá? Ainda naquela figura do acontecimento de João, capítulo 20. Nós vemos isso também em Marcos, capítulo 16, em Lucas 24, em vários versículos ali, relatado como os discípulos estavam tomados de tristeza, estavam chorando, estavam sem esperança, porque se lembravam do Senhor Jesus que havia morrido apenas. Não lembravam da ressurreição e daquilo que ele falou a respeito da ressurreição. Isso lhes causou tristeza. Mas naquele momento, pouco antes, eles haviam recebido um anúncio da ressurreição.
Agora eles estão cientes da ressurreição do Senhor Jesus. Agora a pessoa dele que está ressurreta reúne eles. Isso conosco também é assim. Não estamos reunidos ao nome de um Senhor morto, mas sim ao nome de um Senhor ressurreto. Quem estava reunido ali? Apenas os apóstolos? Lá em João 20, versículo 23, talvez, mas nós sabemos que havia já outras pessoas junto também. Por exemplo, as mulheres que voltam lá do túmulo também vão lá, relatam aos discípulos que o Senhor havia ressurreto. Não apenas os apóstolos, mas algumas outras pessoas. E pouco tempo depois, já temos pelo menos 120 pessoas reunidas em Atos capítulo 1, e depois que o Senhor, então, em Atos capítulo 2, por meio da descida do Espírito Santo, a moradia do Espírito Santo nos salvos e no conjunto dos salvos forma a igreja, aí muitos estão reunidos. Então, a reunião ao nome do Senhor é algo para todos os verdadeiros salvos, não apenas para uma classe específica de pessoas. Mas estava faltando. O Tomé faltou naquela ocasião histórica. E aí podemos nos perguntar, e você, e eu? Estamos também faltando? Não faltando no sentido de, bom, em um domingo eu estou doente, eu não posso ir para a reunião. Isso é algo justificável. Mas estamos faltando simplesmente por faltar? O Senhor Jesus pagou um alto preço por cada um de nós. Ele foi na cruz. Eles viram o quê? As mãos perfuradas, o lado perfurado. Ele pagou com a vida dele. Ele está ressurreto. Ele mostrou o amor dele por mim e por você. E qual que é a nossa resposta? Indiferença? Tanto faz? Eu prefiro ver jogo de futebol durante a reunião no domingo. Eu prefiro ir a algum outro lugar, me divertir, quando os crentes estão reunidos ao nome do Senhor Jesus, lembrando dele por meio dos emblemas na ceia. Como eles estavam reunidos? Com as portas fechadas, em separação do mundo e principalmente do mundo religioso também, no caso dos judeus ali. O Senhor Jesus estava no meio, ele está ali com o corpo de ressurreição, e o Senhor Jesus está saudando os seus discípulos, lhes mostrando, lhes dando paz. Paz seja convosco. Quando o Senhor Jesus fala, ele não está falando isso apenas de boca para fora. Ele realmente quer nos dar a sua paz. As feridas do Senhor Jesus, a redenção feita, os seus sofrimentos são lembrados ali. E isso causa alegria nas pessoas que estão ali reunidas. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. E depois ele pode lhes dar uma missão. Assim como o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós. Vemos o alto padrão também do nosso serviço para o Senhor. Não é simplesmente fazer de qualquer jeito e qualquer coisa. O Pai mandou o Filho. E assim o Senhor Jesus manda a mim e a você. Também ele fala desse perdão administrativo de pecados e da vida em ressurreição. Resumindo, temos ali nesse trecho em João capítulo 20, uma figura da igreja de Deus na terra. Temos a menção e a importância do primeiro dia da semana, do Senhor ressurreto como ponto central. A paz com Deus ali é conhecido e usufruído também como resultado da obra do Senhor Jesus. Sem essa obra não é possível ter paz com Deus. Se experimenta nessa reunião ao nome do Senhor a própria presença pessoal do Senhor. Isso causa uma alegria imensa que substitui toda aquela tristeza e aquele choro que eles tinham antes, o desespero. Agora é a alegria. E também o Senhor Jesus, por uma segunda vez, lhes dá paz, seja convosco, uma paz na prática, no dia a dia.
que é a base para o serviço do cristão, que recebemos então como uma missão da parte do Senhor. Ele se manifesta ressurreto na terra e nós podemos manifestar ele em nosso serviço. Possuímos agora a vida de ressurreição e na igreja, reunida com o Senhor no meio, com a sua autoridade, essa igreja também tem autoridade para perdão de pecados de forma administrativamente aqui na terra. E tudo isso se resume naquelas palavras dos discípulos: vimos o Senhor. É isso que importa. Não é uma obra nossa. Não é simplesmente nos reunimos para um trabalho, o trabalho está feito, fechamos as portas e vamos embora. A expressão em si não é errado de ter um trabalho. É um trabalho para o Senhor. Mas ele gostaria que nossos olhares não fossem para o trabalho, mas para aquele que deu o trabalho. Aquele para quem é esse trabalho, que é o próprio Senhor. Vimos o Senhor. E isso desejo para todos nós, que quando estamos nas reuniões, naquelas reuniões onde estamos reunidos como igreja ao nome do Senhor, que realmente podemos sair pela porta e dizer: vimos a irmã Leia? Vimos o irmão César? Não. Vimos o Senhor.